Olá, mamães, papais, vovós, vovôs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto muito importante, causa de muitos óbitos nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, e muito comum nos nossos meses de verão, que é o afogamento. Tá? Então, o afogamento, gente, ele é definido como uma insuficiência respiratória provocada pela submersão ou pela imersão em água, tá? Em líquidos, né? Não necessariamente água. É a principal causa de óbito acidental em crianças de 5 até 14 anos. E no Brasil é a segunda maior causa de óbitos em crianças de 1 a 9 anos. Primeiro pico nas crianças de 1 a 5 anos, onde é muito comum os afogamentos em banheiras, piscinas, baldes e qualquer outro reservatório de água que a criança possa brincar, tá? E o outro pico é nos nossos adolescentes e adultos jovens, então de 15 a 25 anos, e aí a maior incidência ocorre nos locais em que você tem reservatórios de água natural, como cachoeiras, lagos, praias, né, rios. Então é o local onde os adolescentes e os adultos jovens mais se acidentam, tá? Aproximadamente 5 a 10%, gente, dos casos de afogamentos em crianças deixam sequelas permanentes. Então isso é muito grave, isso é muito importante. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho, né, sobre o afogamento e principalmente, aliás, a nossa maior intenção hoje é informar como prevenir o afogamento, porque o melhor tratamento para o afogamento é a prevenção, tá? E aí a gente depende muito de todos os cuidados, né, dos pais responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes. Os fatores de risco, eles se dividem em fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que dependem de nós, eles são principalmente o comportamento de risco na água, né? A exposição à água, o uso de bebidas alcoólicas, isso é muito importante, a inabilidade de nadar ou superestimar as habilidades de natação, seja as suas próprias ou a do seu filho, certo? E a falta de supervisão, gente. Quanto aos fatores de risco não modificáveis, aí a gente tem o sexo masculino, a idade menor que 14 anos, morar em área rural, até pela maior exposição à água, né? A água natural, baixa escolaridade, baixa renda e pessoas com epilepsia. A epilepsia, ela aumenta em 15 a 19 vezes o risco de afogamento, gente, sozinha. Tá? Então, o melhor tratamento, como eu já disse para vocês, o melhor tratamento para o afogamento é a prevenção. E os estudos mostram, gente, nós temos vários estudos mostrando isso, que 85% dos afogamentos, eles são evitáveis. Começando então a falar sobre como que a gente pode prevenir o afogamento das nossas crianças e adolescentes, a gente vai para a nossa primeira medida de prevenção, que é uma das mais importantes, gente, é ter sempre a supervisão de um adulto. E essa supervisão tem que ser constante, tá? O que a gente percebe, gente? Sempre que as crianças estiverem nadando, tomando banho, um adulto deve manter a supervisão constante e ininterrupta, sem nenhuma distração, tá? Então o ideal é que o adulto não esteja consumindo bebidas alcoólicas e não superestime as habilidades de natação da criança, achando que pode deixá-la sozinha por alguns minutos para ir no banheiro ou fazer alguma tarefa rápida dentro de casa, né? Então, não, gente, tem que ser sempre um adulto observando a criança enquanto ela estiver em água, tá? Seja na banheira, seja na piscina, tá? A gente tem que ir na praia, tem que estar sempre bem atento, tá? Uma coisa importante da gente lembrar, gente, é que o afogamento infantil, ele nem sempre, aliás, ele às vezes, ele é completamente silencioso e é muito difícil de você ver, só precisa de alguns segundos ou minutos para acontecer. Então, assim, não se confie em que você vai ouvir um grito,
que você vai ouvir alguma coisa, porque isso não é realidade em boa parte dos casos, tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que essa supervisão tem que ser uma supervisão que possa ser efetiva, tá, gente? Então não adianta você estar observando a sua criança da janela de dentro de casa. Não serve, porque a criança precisa de poucos segundos para se afogar. Então o ideal é que o adulto que está supervisionando a criança que está na água, ele esteja a um braço de distância de pegar a criança, tá? Então, percebeu que a criança está afogando, você imediatamente a retira da água. Essa que é a supervisão ideal, tá? Então, é uma supervisão constante, ininterrupta, de preferência sem estar ingerindo bebidas alcoólicas e a distância de um braço da criança, certo? Vamos para a segunda medida de prevenção do afogamento. Aulas de natação e programas de segurança na água. Gente, a Sociedade Americana de Pediatria, ela recomenda aulas de natação para as nossas crianças a partir dos 4 anos de idade, tá? Mas a gente deve lembrar que mesmo a criança tendo aulas de natação, mesmo ela tendo concluído as aulas de natação, nós não podemos superestimar as habilidades de natação dela, principalmente se ela estiver em ambientes onde possa ter água corrente, né, como rios, mar, né, porque tem situações fora, né, do padrão que a criança pode acabar correndo risco e se afogando, tá? Então a gente não pode superestimar as habilidades. A gente vai, lógico, vai colocar a criança para fazer aulas de natação para você diminuir os riscos, mas isso não te deixa livre para não observar, tá? Uma outra coisa é que não só aulas de natação, tá, gente? A criança tem que ter orientação sobre os cuidados que ela tem que ter quando ela estiver em contato com a água, tá? Então, por exemplo, tem que ser explicado para a criança o que significa aquelas faixas, aquelas bandeirinhas na areia da praia, né? Tem que ser orientada, ela está sempre perto de um posto salva-vidas, né? Tem que ser falado para a criança que o ideal é que ela nunca vá nadar sozinha, que ela sempre tenha uma companhia, tá? Então essas orientações de cuidados, né, ao nadar, são muito importantes para a criança também, além das aulas de natação, tá? A terceira medida para a proteção das crianças contra o afogamento é o uso de dispositivos de flutuação, gente. E aí nós temos as boias e os coletes, certo? Então, eles diminuem a morbidade e a mortalidade. Essas boias, esses coletes têm que ser comprados apropriados para a idade e o tamanho da criança. Devem ser experimentados, né, testados logo após a compra. E tem que ser dispositivos que você possa facilmente pegar a criança e tirar ela da água, tá? Sem que ela escorregue pelo dispositivo. Principalmente se for um colete, gente, se ele estiver muito largo, na hora que você pegar a criança pelo colete, pode ser que ela caia por baixo, né? Então a gente precisa ter bem essa segurança do colete estar bem ajustado para o tamanho da criança e que mesmo que você precise levantar a criança puxando pelo colete, né, no caso de uma urgência, ela não caia, né? Ela não saia do colete, ela tem que ficar bem ajustada no colete, tá? Uma outra medida de segurança, gente, são os postos salva-vidas, tá? Então, a gente sabe que em áreas onde os salva-vidas operam, gente, menos de 6% das pessoas resgatadas de afogamento precisam de atenção médica. E menos de 0,5%, gente, precisa de reanimação cardiopulmonar. Então, sim, eles são salva-vidas mesmo. É muito importante estar em locais onde tem um salva-vidas. E aí a gente inclui também as piscinas, tá, gente? Então, aqueles parques aquáticos, né, as piscinas públicas. É sempre bom a gente ter essa noção se ela tem um salva-vida observando as pessoas que estão na água, porque eles de fato reduzem muito a mortalidade e os casos de afogamento grave em pessoas, tá? Outra medida de segurança, gente, essa que é importantíssima para quem tem piscina em casa, são o que a gente chama de piscinas seguras.
O que é uma piscina segura, gente? Então, assim, a maioria das pessoas acha que vai pôr a piscina ali, vai dizer pra criança que não pode ir lá na piscina e vai dar tudo certo. Não vai, gente. Criança adora água. Eles têm uma atração por água. Então, assim, é muito difícil você manter uma criança longe da piscina, tá? Então, a piscina segura, gente, ela tem que ter cerca em todos os lados da piscina, tá? Essa cerca tem que possibilitar que você veja quem tá dentro da piscina, tá? Então, ela não pode ser totalmente obstruída a visão, porque senão você acaba não tendo, né, não observando caso a criança, ou seja lá, o adolescente, ou seja quem for, entre, né, na água, mesmo com a cerca, tá? A cerca, ela tem que ter no mínimo, gente, 1,20 m de altura, tá? De altura da cerca mesmo. Ela pode estar no máximo a 10 centímetros do chão, o início dela, né? Quando é uma superfície rígida, então, por exemplo, um piso cimentado, a cerca pode começar a partir de 10 centímetros do chão no máximo, tá? E quando é um piso fofo, como por exemplo uma grama, né? Essa altura de começar a cerca, ela tem que ser de no máximo 5 centímetros, tá? Então, essa cerca tem que possibilitar a visão interna. Se for uma cerca mesmo de madeira ou de metal, o espaço entre os metais ou a madeira tem que ser de no máximo 10 centímetros para que a criança não consiga passar por ali de jeito nenhum, tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o portão, gente, o ideal é que ele tenha fechamento automático, tá? Então, assim, não pode ficar esperando que alguém lembre de fechar o portão. Não, ele tem que fechar automaticamente e ele tem que estar longe da piscina, tá? Então, essa cerca, você tem que ter, ela não pode ser bem coladinha na piscina, não. A cerca, ela não pode ser bem colada na piscina, ela tem que ter uma distância da piscina, de forma que o portão, ele fique distante da piscina em si, tá? Uma outra coisa que é importante lembrar é que o fechamento dessa piscina, ele tem que estar alto, tá? Então, é exatamente para impedir que crianças pequenas consigam abrir esse portão sozinhas, tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a piscina tem uma parte rasa e uma parte funda. A parte rasa, ela tem que ser sinalizada, tá, gente? Por quê? Porque às vezes as pessoas vão mergulhar e elas podem mergulhar de forma inadvertida na parte rasa e isso pode causar traumatismo craniano e da região cervical, tá? Outra coisa muito importante são as piscinas infláveis, gente. Elas são mais arriscadas do que as piscinas comuns de fibra, tá? Então, por quê, né, que a gente tem que lembrar disso? Porque muitas vezes essa piscina inflável, a lateral dela, a criança consegue baixar e pular para dentro da piscina. E dificilmente alguém faz uma cerca para uma piscina inflável, né? Porque normalmente você enche a piscina no verão e depois você esvazia essa piscina, né? Então, assim, não vai ter a cerca na grande maioria das vezes, o que é menos um fator de proteção, tá? Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar das piscinas, gente, é com relação aos sistemas de drenagem da piscina. Eles são por sucção, certo? Então, eles têm que ter válvulas que protejam contra a criança se encostar ali e ela ficar grudada naquela válvula de drenagem por sucção, tá? Então, lembrar disso, sempre tem que ter uma proteção em cima dessas válvulas de drenagem para que não prenda cabelo, não prenda os braços, as pernas e a criança não consiga subir até a superfície da piscina para respirar, tá? Outra coisa que a gente tem que se ligar para a proteção das nossas crianças contra o afogamento são as praias, né, gente? As praias que são super comuns aqui na nossa região. Então, nós temos que ter as chamadas praias seguras também, né? Então, primeira coisa é conscientizar, gente. É ir numa praia onde tem salva-vidas e se conscientizar que aquelas marcações que eles colocam nas praias são importantes da gente saber o que significa, tá? Então, assim, aquelas bandeirinhas avisando que tem áreas de perigo, áreas de corrente marítima, aquilo ali a gente tem que estar bastante atento e obedecer as sinalizações da praia, tá? São importantes, porque principalmente para crianças e adolescentes, essas sinalizações, elas indicam áreas de corrente que a criança pode ser puxada para dentro do mar,
tá? E aí a gente precisa estar bem atento a esse tipo de coisa, tá? Outra coisa, gente, é a navegação segura. Nós temos casos de afogamentos em pessoas que estão em barcos, né, em jet skis. Então, isso é outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Na nossa região, isso também é bastante comum. Então, a gente tem que lembrar que tem que usar o colete salva-vida, tá? O colete salva-vida, ele salva vidas mesmo. É muito importante, principalmente em crianças e adolescentes, eles estarem com colete, como eu já disse, bem adaptado ao tamanho deles, tá? Para que eles não escapem por baixo do colete, né? Caso eles precisem ser resgatados, certo? Lembrar que 90% das vítimas de acidentes, de afogamentos por acidentes de navegação, elas não estavam usando colete salva-vidas, gente. E em muitos desses casos a gente tinha ingestão de álcool, de bebidas alcoólicas associado. Então isso é outra coisa que a gente sempre fala, sempre reforça, principalmente para os adolescentes. Tá embarcado, não consumir bebida alcoólica, porque aumenta muito o risco de afogamento, tá? E se acontecer, gente, o afogamento? Se vocês estiverem na praia, numa piscina, num parque aquático e acontecer o afogamento, e aí? Como é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa, a primeira dica muito importante que eu dou para... Na verdade, não é só para os pais, não. São para todas as pessoas, né? Que querem estar preparados caso um dia isso possa acontecer, né, na sua frente. Seja com seu filho ou com qualquer outra pessoa, tá? É você fazer um curso de suporte de vida, tá, gente? Então, existe um curso que é o suporte básico de vida, tá? Então, esse curso deveria ser feito por todas as pessoas. É um curso que te ensina a fazer a reanimação cardiopulmonar. Então, a ventilação, a compressão cardíaca, né? Como posicionar o paciente, o que você faz primeiro, né? Então, isso é muito importante. É um curso rápido, gente. Existem vários locais, às vezes você tem isso, às vezes o Corpo de Bombeiros faz esses cursos, tá? Em escolas a gente promove esses cursos para professores, mas o ideal seria que todo mundo fizesse, toda a população tivesse essas orientações, tá? Então essa é a minha primeira grande dica. Façam, procurem fazer um curso de suporte básico de vida, porque é muito importante, tá? Então, o que a gente tem que lembrar, gente? O afogamento, ele acontece, tudo que acontece a partir do afogamento é porque a pessoa aspirou líquido, certo? E isso fez com que a respiração dela ficasse comprometida, porque tem líquido dentro do pulmão, certo? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Então, todas as nossas medidas a partir daí vai ser para tentar fazer com que essa pessoa volte a respirar, tá? Então, é muito importante a gente seguir aquela ordem clássica da reanimação cardiopulmonar, que é o ABC. O A é a via aérea, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a via aérea do paciente. Então, abrir a boca e posicionar o nariz, né, o pescoço retinho, para que a pessoa possa tentar respirar sozinha, só com esse posicionamento correto. Nem sempre só isso dá certo, tá, gente? Então, a segunda medida é o B. O B seriam as ventilações. E aí, isso é muito importante no afogamento, tá? Então, são as ventilações de resgate, gente. É a nossa boca a boca, é a ventilação boca-máscara, tá? Então, elas são importantes no afogamento, por quê? Porque faz com que expulse o líquido que está dentro do pulmão, atrapalhando a respiração da pessoa, e ela volte a respirar, tá? Então, na grande maioria das vezes, só a respiração boca a boca ou a ventilação boca-máscara, né? Ela já é o suficiente para fazer o paciente voltar a respirar, tá? Quando eu falo a ventilação boca a boca, gente, você não... É uma coisa meio complicada, né, de se fazer, principalmente com desconhecidos. Mas quando é seu filho, é óbvio que você não vai ter nenhum problema em fazer uma respiração boca a boca. Seu filho, né, algum parente seu, isso aí, na maioria das vezes, você não vai ter nenhum problema. Então, lembrando que na respiração boca a boca, gente, você tem que tapar o nariz da pessoa e sua boca vai vedar a boca do paciente. Você vai literalmente soprar ar para dentro dele, tá?
Não adianta fazer isso com o paciente com o pescoço assim, ou virado assim, assim, não. Tem que estar retinho o pescoço, cabeça reta, olhando para cima, certo? E é nessa posição que você vai fazer essa ventilação. Quando eu falo ventilação bolsa-máscara, é aquelas máscaras que a gente pode ter dentro do carro, tá, gente? Vou mostrar pra vocês uma delas. Elas vêm numa caixinha assim, ó, tá? Custa mais ou menos uns R$18 nessas lojas de materiais médicos, é baratinha. Ela era obrigatória quando a gente tinha que ter aquele kit de emergência no carro, então ela era uma coisa obrigatória do kit, tá? E ela é desse jeito, ó. Ela é de silicone aqui, né? E aqui na parte de trás dela vem um bocal, ó, vou mostrar aqui na lateral, tá? Vem um bocal, ó, que é onde você vai soprar, certo? Qual que é a vantagem dessa máscara? É que ela tem uma válvula, tá vendo essa coisa verde aqui dentro da máscara? Isso é uma válvula que deixa o ar entrar pro paciente, mas não deixa nada voltar para você. Entendeu? Então, se tiver secreções, se o paciente começar a colocar a água para fora, não vai voltar para sua boca, porque essa válvula vai impedir que volte, tá? Então, essa máscara era uma máscara que a gente tinha direto, né, no carro, há uns anos atrás. Hoje em dia ela já não é mais obrigatória, mas ela custa muito barato e às vezes, né, a gente pode ter ela no carro para, né, não ter que necessariamente ter que fazer uma respiração boca a boca em alguém, tá? Então, assim, lembrando que, gente, só pra gente finalizar, né, porque essa parte da reanimação, eu pretendo gravar vídeos separando cada partezinha da reanimação, né, pra poder explicar pra vocês como é que faz. Mas a mais importante na reanimação do paciente com um quadro de afogamento é a parte da ventilação, tá? Então, abrir as vias aéreas e fazer a ventilação boca a boca ou a ventilação boca a máscara enquanto chega um resgate, porque, claro, enquanto alguém está fazendo isso, outra pessoa já foi pedir ajuda, né? Já foi chamar SAMU, bombeiro, salva-vidas se estiver perto, né? Já foi pedir ajuda para alguém. Enquanto não chega o resgate, fazer a ventilação e, se necessário, se só com a ventilação o paciente não retornar, não voltar, não começar a respirar sozinho, começar a fazer as massagens cardíacas, elas salvam vidas, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa reanimação do paciente afogado? A gente vai fazer 5 ventilações, seja boca a boca ou com a máscara, tá? A máscara unidirecional. Então, são 5 ventilações seguidas da massagem cardíaca. A partir que você começa a massagem cardíaca, vão ser 30 massagens para 2 ventilações. E isso tem que ser feito até que chegue um resgate ou até que o paciente comece a tossir e a respirar, certo? Ou até que o socorrista que está fazendo isso canse e, se não tiver mais ninguém que possa fazer por ele, infelizmente ele vai ter que dar uma pausa para respirar para continuar, né? O ideal é que, enquanto o paciente não responder, isso não pare, tá, gente? A gente tem que manter a reanimação enquanto o paciente não responder. Esse é que é o ideal, né? Mas se você estiver sozinho, é cansativo e você não vai conseguir manter por muito tempo, né? Sozinho, infelizmente. Tá? Então, gente, assim, ó, paciente que realmente teve um afogamento, tá? Ficou com desconforto respiratório, ele tem que ser avaliado num ambiente hospitalar. E ele fica no hospital em torno de 4 a 24 horas, dependendo do quadro clínico dele, né? Se ele estiver super bem, depois de umas 4 horas, dá para liberar para casa. Mas se ele ainda estiver desconfortável, se precisar de oxigênio, isso aí pode esticar a estadia no hospital por mais um tempo, tá? Então, isso é só para eu deixar vocês cientes que, assim, paciente que teve desconforto respiratório após um afogamento, né, ele precisa ser observado no hospital, porque aquela água que ele aspirou no pulmão pode sim produzir uma complicação maior e a gente precisa estar com esse paciente bem observado, tá? Então, para vocês saberem, assim, eu pretendo em vídeos curtos, né, explicar como é que a gente faz a massagem cardíaca, como é que faz a ventilação, né, do paciente. Então, eu espero em breve estar conseguindo mostrar isso para vocês, colocar lá no Instagram. Espero que esse vídeo tenha sido
bem esclarecedor, tá? Me deixem suas dúvidas aqui embaixo. Assina o canal aqui, ativa as notificações para quando tiver vídeo novo no canal vocês serem avisados. E dá aquele joinha para nós para poder ajudar na divulgação, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau!